Você que tem carregado uma cruz de solidão, venha trocá-la pela cruz do amor total. Por que continuar sozinho quando o amor total é seu direito? Você que tem carregado uma cruz de traição, venha trocá-la pela cruz do amor total. Jesus também sofreu a dor da traição, mas ele venceu. Deixe a vida incompleta para trás e comece a jornada em busca da totalidade no amor. Quinta-feira, 11 de fevereiro, na Terapia do Amor, você receberá a cruz, símbolo do amor total. Um evento especial com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor. 11 de fevereiro, às 20 horas, no Templo de Salomão. Entrada gratuita e aberta ao público. Mais detalhes, acesse terapiadoamor.tv. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação dos relacionamentos. E o relacionamento que a gente vai tratar hoje é o de pais e filhos, como fazemos sempre aqui neste dia e horário. Gostaríamos de chamar a sua atenção hoje para o tema: o efeito da separação dos pais nos filhos. Você tem filhos e passou por uma separação no seu relacionamento? Filhos pequenos, filhos adolescentes ou até adultos. Você tem parentes ou familiares nessa situação e você gostaria de saber qual a dinâmica desse evento numa família, como ajudar os adolescentes, como ajudar a criança a navegar essas águas difíceis? Fique sintonizado no programa, nós temos aqui convidados especiais. Entre eles, nós temos a doutora Kelly Urata, que é psicóloga, temos a assistente social Cristina Bezerra e também a Juliana e a Cleomar, que têm histórias muito pessoais para contar a respeito. E claro, a Bianca aqui comigo, que vai ajudar a explorar o tema. Veja só esta matéria do menino Samuel, que há dias comoveu as pessoas nas redes sociais por causa exatamente da separação dos pais. Um assunto, um tema que foca na guarda dos filhos. Preste atenção. Tio, por favor, eu vou ficar com a minha mãe, tio, por favor, eu prometo. Eu prometo, tio. Calma, deixa eu tentar te buscar de novo. Não, tio, por favor, não. Deixa, pelo amor de Deus. Tio, eu não vou com meu pai, eu vou ficar aqui na sala. Eu vou ficar com a minha mãe, eu não vou largar ela de novo. Por favor, tio, me solta. O vídeo foi gravado no Fórum do Riacho Fundo 1, em Brasília, minutos depois de um juiz decidir que a criança vai ter que voltar a morar com o pai, em Capivari, no interior de São Paulo. O garoto de 6 anos diz que não quer ir. Tenta se esconder embaixo da mesa. Ele afirma que quer ficar com a mãe, porque era agredido pelo pai. Ele me batia, me empurrava, minha madrasta fazia o carro branco e meu pai me batia. Ao saber que não conseguiu a guarda do filho, a mãe passou mal e teve que ser amparada pelo SAMU. Pelo amor de Deus, não tá vendo um negócio desse. Rosilene, mãe da criança, conversou com a nossa equipe. Ela conta que os problemas com o ex-companheiro começaram ainda na gestação. Ele me violentava, ele batia minha cabeça na parede, ele tentava agredir a minha filha. Então eu registrei Maria da Penha 3 meses após o casamento, eu registrei Maria da Penha contra ele. E nesse período eu tive a medida protetiva, ele não podia chegar na minha casa, ele não podia aproximar da gente. Só que aí 1 mês depois, mais ou menos 2 meses depois, nessa faixa de tempo, não me recordo, ele voltou a ligar, se aproximar falando que estava arrependido, que não era assim, que ele era outra pessoa, pediu para voltar, que a gente ia ser feliz. E eu fui e aceitei. Ele ficou pior, porque ele ficou transtornado, porque eu tinha registrado a Maria da Penha e ele nesse tempo ele ficou transtornado. Então ele falava assim, agora é que eu vou te matar mesmo. Depois de pedir a separação, a mulher disse que por causa das ameaças do ex-marido, decidiu entregar o garoto em 2012. Pelo acordo, ela teria direito a visitas aos finais de semana.
Mas ela conta que não conseguia ter contato com o filho, nem por telefone. Eu ligava para falar com meu filho, ele não deixava eu falar com meu filho, ele me xingava. 3 anos se passaram e em agosto do ano passado, Rosilene diz que soube pela irmã do ex-marido que o filho estava sendo agredido pelo pai e que o comportamento da criança estava diferente. Preocupada, Rosilene embarcou para São Paulo em setembro e lá disse que se deparou com uma criança completamente diferente. Tava um menino todo transtornado. Era um menino que batia, beliscava, mordia todo mundo. Era um menino desequilibrado. Mesmo sem autorização, Rosilene trouxe a criança para Brasília. Entrou com pedido de tutela do filho e conseguiu a guarda provisória. O processo de guarda definitiva tramitou por 4 meses. E no dia 27 de janeiro saiu o resultado que a mulher não esperava. Meu filho chegou em pânico no fórum, gente. Não era para mim ter levado ele. Ele chegou em pânico, se escondia no carro, não queria ver o pai. Eu entrei para aquela audiência, mas eu já sabia, porque o juiz estava muito estranho, era muito estranho. Aí ele pegou, nenhum momento ele aceitou meu filho falar. Meu filho estava disposto a falar: mamãe, eu quero falar, alguém deixa eu falar com o juiz, eu tenho que falar para o juiz. Eu virei e disse: moça, meu filho quer falar, o defensor pediu, ele não aceitou. Depois da decisão do juiz Edmar Ramiro, o garoto voltou para São Paulo. De acordo com o Tribunal de Justiça aqui de Brasília, o processo corre em segredo de justiça, mas ainda cabe recurso. Nós tentamos falar com o pai da criança e com o advogado dele, mas eles não atenderam às nossas ligações. Sem o filho nos braços, ela diz temer o pior. Como todas as crianças que pedem ajuda, o que acontece? Matam. O juiz vai lá e passa a guarda e acontece isso. Eu vou com meu pai, eu vou ficar aqui na sala. Eu vou ficar com a minha mãe, eu não vou lá. Cristina, você é socióloga, atualmente você trabalha com adolescentes e já foi conselheira tutelar. Isso daí provavelmente era o seu dia a dia, mais ou menos. Até esse vídeo, ele me faz reportar uma situação em que eu vivi enquanto conselheira tutelar, em que a mãe, ela terminou o relacionamento, ela ficou com uma criança de 6 anos, e o padrasto, na verdade, ele não tinha um relacionamento harmonioso com essa criança, né? E isso gerava na criança ali o desejo de não permanecer, inclusive, com a mãe, né? Ele queria ficar com o pai porque ele não aceitava essa postura do padrasto. E eu me lembro que houve inclusive agressão, a criança foi levada a um hospital por conta de ter caído de um cavalo sob essa alegação. Porém, ao fazerem exames, eles perceberam que a criança tinha algumas fraturas que haviam acontecido, nem haviam sido levadas ao hospital. E nós fomos chamados. E ao estudar aquele caso, nós percebemos que, na verdade, aquela criança há muito tempo, ela pedia para ficar com o pai e não era permitido, mas porque haviam situações de agressão. Então a gente percebe que muitas vezes, quando a criança ela pede por socorro, algum motivo há, alguma situação existe, né? Eu não sei especificamente qual a condição dessa criança que aparece no vídeo, porém, enquanto conselheira tutelar, eu presenciei muitas vezes situações em que a criança às vezes pedia ajuda, mas aí um avó, um tio achava que é coisa de criança. E quando você trabalha com a criança numa situação dessa, você tem que ter muita cautela, muito cuidado. Normalmente, na sua experiência, esse grito por ajuda dessa criança, não só do Samuel especificamente, mas de forma geral, a criança, quando grita por ajuda, o caso verifica mais tarde que ela está certa, que tem razão, que não está sendo talvez manipulada pelo outro pai para manifestar essa atitude? Então, o que eu ia dizendo era assim, que quando acontece esse grito, não adianta qualquer pessoa dialogar com essa criança e começar a perguntar. Por quê? Porque se não é um profissional especializado, corre-se o risco de justamente criar para a criança uma situação que nunca existiu. Porque uma coisa é eu trabalhar com a criança através de uma maneira lúdica, através de um desenho, através de uma figura, de uma história, dialogar sobre outros aspectos. Ela vai me trazer a situação que está acontecendo.
Agora, se eu chego para a criança e começo a perguntar, mas seu pai te maltrata? Mas sua mãe te trata mal? Mas e como é a situação na sua casa? Muitas vezes eu induzo a criança a me trazer uma história que não existe. Às vezes até uma história que ela tenha visto no desenho e ela começa a me falar, porque o problema é justamente esse. Muitas vezes o grito da criança, a pessoa que está mais perto, com o desejo de ajudar, muitas vezes ela pode atrapalhar. Então, o que eu sugiro, a criança está pedindo por ajuda, é muito importante que exista um profissional especializado acompanhando aquele caso. Quer dizer, talvez seja por isso que a justiça hesite em diretamente ouvir a criança, mas tem que ser articulado aquela situação por meio de um profissional, no caso de um assistente social, a pessoa do conselho tutelar. A Vara da Infância possui uma equipe psicossocial, assistente social, psicólogo, que nos casos em que há dúvida, há total possibilidade dessa criança ser ouvida pela equipe psicossocial, pelo assistente social, pela psicóloga, que vão, de fato, descobrir o que está acontecendo. Porque uma entrevista com uma criança não é uma entrevista como é com um adulto. É verdade. É de uma maneira totalmente diferenciada. É comovente, mas a coisa é muito mais complicada do que a gente vê, né? Porque a gente assiste o vídeo e a vontade que dá é lá pegar a criança e entregar para a mãe. Mas a gente não sabe os detalhes e tudo mais que envolve normalmente numa situação como essa. Mas é importante saber sobre esse processo. Você que conhece alguém ou está vivendo uma situação assim, você tem que buscar ajuda profissional. O Conselho Tutelar, eu queria que a senhora explicasse como que a pessoa que se vê numa situação em que ela precisa buscar ajuda, o que ela tem que fazer? Qual o primeiro passo para ela? Pois é, o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele pode auxiliar no que for necessário com relação a qualquer situação. Vamos supor que eu saiba de uma situação de um vizinho meu, que eu percebo que a criança está diferente, a criança está apática, a criança está emagrecendo, a criança está com olheiras e que eu suspeito que naquela casa a situação não esteja ideal e talvez até por uma dificuldade familiar. Eu posso auxiliar tanto conversando com aquela família, encaminhando ao Conselho Tutelar. Se é uma situação mais crítica, eu posso fazer uma denúncia, sim, que pode ser anônima. A equipe do Conselho Tutelar vai abordar com cautela. O conselheiro tutelar, se vê necessidade, ele vai encaminhar para um profissional habilitado, seja um profissional da Vara da Infância ou um profissional da rede. Na nossa rede de atendimento, nós temos vários profissionais que trabalham com todas as situações, inclusive a situação de agressão, quando existe no lar. Então, a direção é entrar em contato. Você falou que essa denúncia, essa informação pode ser dada de forma anônima. Exatamente, pode ser dada de forma anônima, né? Por exemplo, muitas vezes eu percebo, enquanto assistente social hoje, no trabalho com o adolescente, que a família, e até aquele adolescente às vezes tem um irmão, que a família muitas vezes passa por uma dificuldade muito grande, ela não sabe a quem recorrer, né? Muitas vezes essa mãe citou a Lei Maria da Penha. Às vezes a mãe está passando por uma situação de agressividade em casa e ela não sabe a quem recorrer, quando na verdade existe toda uma rede que pode auxiliar. E o profissional do Conselho Tutelar é um caminho. Vai para indicar esse a pessoa nos órgãos especializados. Exatamente. O que eu não aconselho é quando existe uma situação dessa, aí vai todo mundo, a avó, a tia, todo mundo pergunta para a criança, todo mundo quer saber, e a cabeça da criança, ela vai gerando uma série de dúvidas e ela, muitas vezes a pessoa para ajudar, vai criando uma série de situações. Por exemplo, chega para a criança e fala, mas seu pai te bate? Ele bate mesmo? E a criança, não podemos esquecer, ela está numa fase em que algumas afirmações podem se tornar para ela como verdade. E a criança fica naturalmente dividida, né? Tem afeições divididas, por mais que tenha problemas entre o pai e a mãe, a criança é o pai dela, é a mãe dela. Então, por mais que ela veja problemas ou tenha passado por problemas, ela não vai querer fazer mal naturalmente a um dos pais. Então, é importante realmente a busca dos profissionais. Nós temos aqui a Cleomar, que recentemente passou por uma separação no casamento. Tudo bem, Cleomar? Isso, tudo bem. Há quanto tempo você está separada? Já tem 2 anos já. 2 anos. E quantos filhos? Tenho 3 filhos. E as idades? Eu tenho hoje um com 24, um com 17 e um com 10 anos. E essa separação foi difícil para os seus filhos? Teve um impacto negativo neles? Teve um impacto muito grande porque não era um casamento que vinha sendo conturbado, era um bom casamento, eu não tinha problemas na vida sentimental, né? A gente era uma
família extremamente feliz, né? E de repente ele saiu para trabalhar, ele retornou no outro dia, falou que queria um tempo, pegou as coisas dele e foi embora. Então ficou tudo sem... Quer dizer, não houve aviso prévio. Da noite pro dia não existia mais família. No outro dia não existia mais família. Nós vamos descobrir daqui a pouquinho os detalhes da sua história. Eu gostaria que você acompanhasse agora casos de filhos que contam suas experiências quando os seus pais se separaram, o impacto que isso teve em suas vidas. Preste atenção. Na época que eles se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Era uma criança, foi realmente algo doloroso para mim. Eu não concordei de maneira alguma com a separação deles. Obviamente que a gente queria ver o fim das brigas, queria ver eles tendo uma relação saudável, mas não foi o que aconteceu. Algumas épocas que eu, como criança, me sentia muito triste, como jovem mesmo, era normalmente nos feriados, porque sempre tinha aquela discussão, vai ficar com quem? Ou no Natal fica com a mãe, no Ano Novo com o pai. E tinha vezes que meu pai, ele continuou morando na mesma cidade, mas por ter parentes em outras cidades, acabava viajando, a gente não podia ir com ele. E sempre tivemos a tradição de passar em família. Ainda que não visitasse parente de fora, a gente passava em família. A nossa família estava lá, eu, meu pai, minha mãe e os meus 2 irmãos. Foi um processo de adaptação muito estranho. Não digo difícil, assim, estranho, mas difícil ao mesmo tempo. Depois de um tempo eu entendi que eu não ia ter ele de volta. E que ele não ia mais ser meu como ele era. A gente até via ele uma vez por semana, via ele esporadicamente. Mas eu tive que aceitar isso, que ele não ia mais ser meu pai presente, estar ali comigo toda hora. Eu não ia conseguir ver ele todo dia, não ia conseguir ter ele para eu abraçar todo dia. Na época que os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. E foi uma época muito difícil, porque eu era uma criança, eu não entendia muitas coisas, né? E conforme a minha mãe falou que ela ia embora de casa, eu não achei que era verdade, né? Eu simplesmente, assim, queria ir com ela. Ela contratou uma pessoa, né, para estar levando as coisas de casa, né? E na hora eu me apavorei e já fui entrando com ela dentro do transporte. E ela me disse que eu não ia ir, que não era possível estar indo com ela, que eu ficaria com meu pai. E assim, eu me desesperei, comecei a chorar, comecei a entrar em pânico, tiveram que me segurar, né? Porque assim, eu não entendia por que ela estava fazendo aquilo. E ela foi embora, ela levou só os meus irmãos, né? E deixou as meninas com meu pai. Sempre ele falava que eu ia ficar com ele. Ele falou que se minha mãe um dia saísse de casa, que as meninas ficariam com ele. Então minha mãe foi levando aquilo cada vez mais sério, né? Ele nunca acreditou que ela ia ter coragem de fazer isso, né? E assim, um dia minha mãe, ela cumpriu a promessa dela. Eu ficava com medo, eu tinha medo deles se separarem mesmo, e eu não sabia o que ia acontecer comigo. Quando meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 13 anos de idade. Eu percebi que o relacionamento do meu pai e da minha mãe estava chegando ao fim foi quando as brigas se tornaram constantes. Eles já não se entendiam mais, já era uma coisa de todos os dias haver brigas, discussões, no caso, acusações das duas partes. Com 13 anos de idade você sabe o que é certo e o que é errado, mas você não tem discernimento do que você deve ou não fazer. Chorava bastante, fiquei quase que depressivo, assim. O primeiro dia dos pais eu lembro que foi um pouco puxado para aceitar a situação de não ter ele lá. Meu pai falou, vou sair de casa, minha mãe, eu vou sair também, porque eles foram para outros relacionamentos, cada um foi para um lado, para outro relacionamento. E eu fiquei com a minha avó. Eu fiquei meio que paralisado no tempo, assim, porque eu não sabia o que era morar com vó, não sabia o que era, não ter uma coluna dentro de casa, um referencial. No caso, meu pai ou a minha mãe, eu já não tinha mais esse referencial. Então, você fica meio que perdido, tudo é novo. Normalmente você nos assiste falando sobre relacionamento, sobre casamento, mas o que você está vendo hoje e agora, o problema da separação e o impacto que ela tem nos filhos, é o saldo dos problemas de relacionamento. E hoje nós estamos tratando deste tema. Bianca, muitas pessoas estão em casa passando por um problema assim, já estão além do passo de salvar o casamento, né? Ou já estão lidando com as consequências da separação.
E agora, além do problema do relacionamento, estão tentando apaziguar a situação com os filhos, tentar minimizar o impacto com os filhos. É importante que este pai, esta mãe que está nessa situação, procure ajuda para poder não piorar a situação, né? E aprender a compensar por esta falta, por esta ausência e o impacto, dependendo de como foi a separação, o impacto negativo que teve na vida dos filhos. Exato, é importante entender o seguinte, ok, eu não consegui salvar o meu relacionamento com o meu marido, mas agora eu tenho que salvar o relacionamento do pai com os filhos. Eu tenho que conseguir manter essa harmonia. Como eu falava com a Cleomar, sabemos que é difícil, né, Renato? Porque a separação para a mulher é um verdadeiro tsunami interno. Então, como ela vai conseguir transmitir, olha, ele é um cara legal, é seu pai, mesmo estando querendo esganar ele, porque ele traiu, porque ele virou as costas, está vivendo a vida dele. A mulher fica com esses turbilhões de sentimento dentro de si. Mas é muito importante colocar isso em mente. Eu não consegui salvar o meu relacionamento com este homem ou com esta mulher, mas eu preciso salvar o relacionamento dele com os filhos. Eu preciso manter essa harmonia. E até mesmo a preocupação, por exemplo, depois que a separação já está decidida e a pessoa até pensa, bom, e agora? Eu vou buscar um outro relacionamento, eu quero eventualmente ter um outro relacionamento. Isso não deve ser pensado ou feito de qualquer forma quando há filhos. Porque dependendo da situação, você pode piorar a situação. A criança está saindo de uma experiência traumática com a separação dos pais. Agora tem uma nova pessoa em casa. Como que vai ser? Dependendo da idade da criança, normalmente mesmo um adolescente tem muita dificuldade e resistência com essa nova dinâmica em casa. Então, por isso, além da Escola do Amor, que é o trabalho que nós fazemos para casais e solteiros, o trabalho mais de prevenção, não é? Para que isso não aconteça, o ideal aqui era que a separação não acontecesse. Mas, além disso, nós temos agora o trabalho da transformação total de pais e filhos, que é a palestra que nós fazemos todos os domingos às 18 horas para pais e para jovens, para filhos que estão buscando ajuda, apoio, entendimento para lidar com essas situações que nós estamos discutindo aqui. Se você gostaria de participar desta palestra, ela acontece todos os domingos às 18 horas neste endereço, no Templo de Salomão. Eu estarei neste domingo com a Cristiane fazendo essa palestra para pais e filhos. Vamos conversar aqui agora com a Cleomar, como nós começamos antes da pausa. Cleomar, então você há 2 anos se separou, foi uma separação assim repentina, você depois de 23 anos de casamento, seu marido decidiu, aparentemente do nada, que iria embora. Isso, que ia embora, né? E acabou que esses 23 anos ele nunca tinha me maltratado, ele era um bom marido, um bom esposo. E ele começou a me maltratar depois que ele foi embora. Então, ele vinha ver as crianças, né? Só que ele me maltratava e acabava tendo aquelas discussões, né? Que eu evitava as crianças saberem as coisas que ele me falava, os maus tratos, para que as crianças não viessem ter mágoa dele e raiva dele. Então, eu me guardei disso, né? Então ele vinha ver, só que quando ele ia embora, principalmente o de 8 anos, ele entrava em desespero. Ele se ajoelhava no chão, ele perguntava para Deus o que estava acontecendo. Ele passava muito mal, ele não conseguia aceitar que ele fosse embora. Por mais que a gente conversasse, explicasse, não entrava dentro dele, ele não aceitava. Então era todos os dias aquele tormento da ida dele embora, né? Eu passei por uma separação dos meus pais quando eu tinha 12 para 13 anos. E eu me lembro que uma das coisas muito importantes, pelo menos para mim, para os meus irmãos, eu vejo isso também entre os jovens, as crianças que passam por isso, uma coisa muito importante é o filho entender de alguma forma o porquê de tudo aquilo. Isso. No caso dos seus filhos, foi dada uma razão para eles ou até hoje eles não entendem, vocês ficaram sem entender? Então, o de 8 anos, hoje ele está com 10 anos, até hoje ele não conseguiu entender ainda. Ele melhorou bastante, se adaptou talvez, né, com a situação, mas ele não conseguiu entender ainda. Mas foi dada uma razão? Você explicou para o seu filho, seus filhos, ou o pai explicou a razão ou não? Não, o pai falou que simplesmente ninguém é de ninguém e que acabou, ele é muito básico. Mas assim, no dia que isso aconteceu, que ele falou assim, eu vou me separar, a gente quer saber assim, houve uma reunião, ele chamou todos os filhos, olha, o papai não vai mais ficar com a mamãe, coisa e tal, ou simplesmente ele pegou as coisas dele e foi embora, tipo, não foi dado nenhuma satisfação para os filhos e nem para você?
Não, a princípio ele falou que queria um tempo, né? Mas as crianças participaram disso ou foi só com você? Participaram de bastante coisa, eles participaram. Mas sim. assim, desse momento crucial da conversa, tipo assim, foi explicado para os seus filhos? Olha, nós estamos nos separando porque acabou o amor, porque eu tenho outra pessoa, porque... Ou simplesmente aconteceu e você anunciou para os filhos, olha, o pai não está mais aqui, enfim. Como foi esse momento? A princípio não teve explicação. Ele só saiu mesmo e falou que estava cansado, não queria mais vida de casado e que queria curtir a vida e foi, né? Depois, com o tempo que veio, né, a ser descoberto então, que ele tinha alguém... né, Renato, que essa falta da explicação... deixa o vazio maior ainda. Eu gostaria da opinião da doutora Kelly sobre isso. É importante do ponto de vista da criança receber uma explicação dos pais ou, dependendo da idade, dependendo da situação, quanto menos melhor? Eu acho que independente da idade do filho, é necessária uma explicação sim. Obviamente, de acordo com aquilo que ele possa entender, né? De acordo com a idade dele, com a faixa etária. O pai e a mãe que estão se divorciando, que estão se separando, não precisa entrar em detalhes íntimos, conjugais, para dar uma satisfação para esses filhos. Mas eles precisam sim serem preparados para isso. Nos depoimentos a gente viu ali o rapaz dizendo, eu percebi que o casamento dos meus pais estava chegando ao fim por conta das brigas constantes. Os filhos percebem, mas não querem que a sua família se dissolva. Então sim importante dizer, conversar, explicar de uma maneira ponderada e adequada para esse filho por que esse casamento está chegando ao fim. E não só isso, dizer também o quanto for necessário que o casamento, a vida conjugal, sim, está acabando e que essas relações elas vão precisar ser reconstruídas. Então, vai ser uma visita na casa do pai ou na casa da mãe e não mais morar todo mundo junto. Mas a criança, o filho, independente da idade, ele tem condição de compreender quando há esse diálogo, que sim, o casamento acabou, mas que a relação com esse pai e com a sua mãe continua da mesma forma, não da mesma forma física, morando no mesmo espaço, mas a importância, a assistência, o auxílio, a formação, ela vai se manter. Numa outra configuração, mas ela vai se manter. Então, eu penso sim, e pela minha experiência em consultório, é extremamente importante esse esclarecimento para os filhos, sim. Cleomar, o que mais sofreu, no caso, foi o seu filho mais novo ou os outros também? Não, eu acredito que o mais velho. O mais velho? Eu tive que tem 24 anos hoje. 24 anos hoje, né? Depois ele acabou meio que me culpando pela relação ter acabado, né? Ele me culpou e ele se voltou um pouco contra mim e acabou se desandando um pouco. Ele era muito próximo do pai? Eles todos eram muito próximos do pai. Então hoje ele não fala com o pai, né? Até um certo tempo ele ainda ficou conversando com o pai, mas hoje eles já acabaram discutindo e ele acaba que hoje ele não fala com o pai, né? O pai não fala com ele. Então, para ele se tornou, creio que uma mágoa, um ressentimento aí, né? De uma não aceitação disso. E ele se tornou, você falou que desandou um pouquinho, ele se entregou para comportamentos destrutivos por causa dessa situação, ficou abalado emocionalmente? Isso, por causa dessa situação, né? Ele achou que para mim hoje, agora não tem mais nada, né? Minha família está destruída e para ele nada significa nada, né? Apesar dele hoje me valorizar bastante por eu ter permanecido ali com eles, né? Ter dado força e estou com eles até hoje e tem horas que ele ainda tem né? Ele fica meio, mas ele me valoriza bastante. A sua palavra para eles hoje é sobre o que, no caso? Como que você procura confortar, contornar a situação? Você procura olhar para frente? Qual é a sua mensagem para os seus filhos? Então, o que eu falo para eles hoje é o seguinte, que não deu, né, e que eu estou procurando a ter uma boa convivência com o pai deles, né, até porque ainda é muito recente, procurando ter uma boa convivência com o pai deles e que o futuro, né, que eles venham ter um bom futuro daí para frente. Agora, Renato, e eu creio que a doutora Kelly
pode até me corrigir se eu estiver errado. Porque tem duas mensagens. Tem a mensagem que o pai e a mãe, no caso, que é separado, transmite por consciência, olha, o certo é eu fazer isso, o certo é eu falar isso para o meu filho, o certo é eu dizer isso. Mas tem a mensagem subliminar, que é aquela mensagem interior. É a mensagem da dor, é a mensagem do eu ainda estou sofrendo, isso ainda está doendo em mim. Então eu creio que quanto mais essa pessoa demora para se sarar interiormente, mais os filhos também vão demorar para aceitar. Estou errada, doutora? Desculpe. É claro que uma separação, ela causa um dano, uma tristeza, um ressentimento, muitas vezes uma mágoa em quem está se separando, e aí, consequentemente, isso resvala nos filhos. O pai e a mãe, ele pode, com um certo cuidado, apontar para esse filho que para ele também está difícil essa separação, que a dor não é só dele. O que eu tenho a impressão, quando eu vejo pessoas que estão em processo de separação no consultório, é que tem uma preocupação muito grande em não parecer que está sofrendo, em não... Era o que ela fazia, não é, Cleomar? Exatamente. Você disse que fazia isso, né? Se escondia. Se escondia, chorava na rua, embaixo de uma árvore, secava os olhos, ia para casa, abraçava eles e falava para eles que estava tudo bem, que ia dar tudo certo e passava para eles, né? É claro que, no caso, você sendo adulta da história, você não vai se desmontar na frente do seu filho emocionalmente, psicologicamente, mas você pode dizer para ele, essa dor da separação, meu filho, não é só sua, ela é minha também. E nós vamos conseguir, isso vai ser superado, as coisas vão ser reconstruídas. Então, o filho encontrando essa proximidade com o seu pai ou sua mãe que está sofrendo por conta da separação, isso ajuda também no processo de elaboração dessa nova situação. Então, os pais, eles têm muita dificuldade. O que eu observo é assim, esse casamento não tá bom, eu encontrei uma outra pessoa, então eu preciso acabar com esse sofrimento. Não tá bom para mim, não tá bom para o outro, não tá bom para ninguém. Vamos acabar. Mas não tem um pensamento mais maduro em relação, vamos acabar e vamos ter que lidar com uma série de coisas. Exato. Eu vejo que é importante o filho ter uma sensação uma percepção de estabilidade. Porque uma coisa é você estar ferido, sofrendo, mas você está no controle da situação, você está forte lidando com aquilo. Outra coisa é você estar desmaiando e derretendo no chão e o filho se torna o pai se torna a criança, enfim, realmente aí piora mais a situação. É muito importante, às vezes o próprio pai precisa buscar ajuda emocional para poder passar a força para os filhos, e senão esse barco vai afundar. Era exatamente disso que eu falava, que às vezes a mãe fala, não, seu pai te ama, meu filho é seu pai, mas não está comendo. Mas o filho vê ela lá depressiva, não se arruma. É muito importante buscar essa força. Nós vamos falar daqui a pouquinho, desculpe, Cristina, quer acrescentar? Eu ia comentar que a separação, ela acontece dentro de um ciclo. Então, essa separação tem uma série de outras situações que já estão machucando aquele pai ou aquela mãe. Nós vemos a mãe do vídeo que ela tinha uma situação ali atrás de agressão, uma situação em que maltratou muito aquela mãe. Então, muitas vezes, esse pai e essa mãe precisam buscar uma ajuda, sim, especializada para se fortalecer, porque como vocês disseram, como foi dito aqui, como ajudar essa criança se eu não estou fortalecida. Exatamente. E nunca esquecer que a separação, ela já vem como o ápice de uma situação de tristeza, uma situação de ressentimento. Ninguém se separa porque está muito feliz. Então, aquela mãe e aquele pai já estão machucados e precisam se fortalecer, né, para trabalhar com essa criança. Exato. Nós vamos assistir agora a mais detalhes sobre a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. E na volta nós vamos conversar com a Juliana, que está aqui, que vai contar a história dela do outro lado. Porque ela é uma jovem que passou pela separação dos pais e vai contar qual a experiência que ela teve sendo jovem e vivenciando isso. Preste atenção no que acontece aos domingos às 18 horas aqui na Transformação Total de Pais e Filhos. Conselhos valiosos. É uma palestra diferente, é uma direção diferente. Então, a cada vez que eu venho, eu aprendo que eu posso conquistar mais coisas na minha vida. Eu posso ser um pouco mais feliz do que hoje eu já sou. Meu maior aprendizado foi nunca desistir,
né? Então, mesmo diante do que estava acontecendo, de luta, problemas, às vezes melhorava, às vezes piorava, eu fui até o fim. Falei, eu vou até o fim, eu acredito que vai mudar e eu vou ser diferente. E aconteceu. Que transformam. Quando eu cheguei, as direções que eram passadas, as palestras, me motivaram a ver que eu poderia ter uma vida diferente, que eu poderia ser uma pessoa diferente. E eu fui seguindo os passos que era direcionado, fui seguindo bem à risca as palestras. Então, a minha vida foi transformando, eu fui vendo uma grande mudança. Não sou mais triste, eu não sou mais nervosa, né? Uma vida feliz, não sou mais vazia, hoje eu sou preenchida, não tem tempo ruim. Aos domingos, às 18 horas, Renato e Cristiane Cardoso dão dicas e conselhos para pessoas que desejam encontrar a felicidade dentro do lar. E é aqui, na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que tudo acontece. Você sofre as coisas, mas se você não souber lidar com elas, você sempre vai ser uma vítima. Você vai ser sempre vítima. Eu não consegui porque não tive ajuda, não tive pai, não tive mãe, ninguém me ajudou, não tive escola, não tive isso. Aí você se torna uma vítima profissional. Você se torna um especialista em dar desculpas. A cada dia a palavra se renova, então a cada dia é um aprendizado novo, a cada dia eu vejo que é uma mudança, é uma melhora, então eu estou melhorando, eu estou mudando. Hoje eu tenho paz, não choro mais, não tenho mais vontade de me matar, eu quero viver, sou feliz, não tenho mais aquele vazio que eu tinha, aquela angústia que eu tinha. Tamires tinha uma vida destruída. Por causa dos problemas dentro de casa, a jovem pensou em tirar a própria vida. A minha vida antes era totalmente destruída, família, sentimental, profissional. Eu tinha depressão, tentei me matar, porque eu tinha um vazio, nada me preenchia, amizades, nada. Há 2 meses, ela decidiu aceitar o convite da mãe e começou a frequentar as palestras. E em pouco tempo, o vazio foi preenchido. E mais. Hoje minha vida é completa, assim, né? Familiar, não tem mais brigas com minha irmã, a gente tinha muitos conflitos dentro de casa. Parei de fumar. Tem gente adulta que vive uma vida amaldiçoada porque desonram os pais, porque não falam com os pais. Então é uma promessa, é uma bênção e uma maldição que já foi escrita lá atrás, no início de tudo. Davi também tinha uma vida destruída. O jovem era obrigado a conviver com as brigas dentro de casa. Antes eu tinha uma família destruída mesmo. Era muitas brigas dentro de casa. Meu pai e minha mãe brigavam muito mesmo. Eu já cheguei a ver sangue dentro de casa. Então, era verdadeiramente um inferno em casa. O meu tio com a minha mãe, com meu pai. Então eu vivia e eu cresci com complexo e com muitas doenças em relação a isso. Há muitas brigas dentro de casa, brigas pesadas mesmo. Ele chegou a ter síndrome do pânico. Olha, já tive pensamento até de me matar. Porque só quem tem briga dentro de casa sabe o quanto é horrível. A pessoa coloca a cabeça no travesseiro e ela vê os pais brigando, ela vive aterrorizada. Porque ela pensa, quando isso vai acabar? E com os problemas de saúde ainda, juntava tudo, então eu não conseguia estudar, trabalhar. O rapaz não via mais saída para os problemas. Foi então que decidiu frequentar a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Primeiramente, eu tive que acreditar em mim mesmo, porque se eu não acreditasse em mim, nada poderia mudar. Tudo que o palestrante falava. Se você não pôr fé na sua capacidade de mudança, como é que você pode mudar uma situação, um problema? Hoje posso dizer que ela está 100%. Posso dizer que eu tenho paz dentro de casa, eu tenho saúde, eu tenho um emprego. Hoje eu sou feliz mesmo. Participe das palestras Transformação Total de Pais e Filhos, todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. Lembrando que a entrada é gratuita. Eu quero convidar você, pai, você, mãe, que quer o melhor para os seus filhos. Você não está sabendo, porém, como fazer isso. Você sente muita culpa por causa da separação do seu casamento. Você sente, às vezes, que você não foi um bom pai, não foi uma boa mãe. Muitas vezes você fez o seu melhor, mas o seu melhor parece não ter sido suficiente. Ou seus próprios filhos se voltaram contra você.
e você está sem saber como agir, venha buscar uma direção, venha buscar uma luz, porque eu tenho certeza, como essas pessoas que você assistiu, você receberá essa direção na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Neste domingo, às 18 horas, eu quero falar agora com a Juliana, que está aqui com a gente, que passou pela separação dos pais. Juliana, com que idade você passou por isso? Eu passei com 11 anos para 12 anos, eu passei pela separação. Hoje você tem? 18. Conta pra gente como foi. Isso já foi algo que vinha acontecendo há algum tempo e depois, gradualmente, depois veio a separação ou foi de repente? Então, eles sempre brigavam, mas nunca chegaram a se separar. Aí, a primeira vez, eles se separaram de vez. E aí, depois de uma semana, aí minha mãe começou a conversar comigo, falando: filha, seu pai não vai voltar e é definitivo, a gente não vai voltar e ele vai ficar separado. E aí depois, quando meu pai me levou pra passear, ele já me apresentou a pessoa com quem ele estava se relacionando. Com quanto tempo de separação ele fez isso? Uma semana depois que eles... Já apresentou outra? Depois de uma semana? Sim, depois de uma semana. Como a nova namorada dele? Ele me apresentou como se fosse uma amiga, só que ele me levou na casa dela, que ele tava morando com ela. E os filhos dela mostraram onde ele estava dormindo, mostraram as roupas, e eu tinha 11 anos, eu já sabia, né, que não eram amigos, que ele tava realmente se relacionando com ela. E aí eu comecei a virar a cabeça, fiquei revoltada. Não precisou nem que minha mãe fizesse minha cabeça contra ele, porque ele já tinha assinado e eu fiquei com muita mágoa, muita raiva dele. Uhum. E minha mãe também não sabia lidar, porque como que ela ia falar? Não é bem isso que você está pensando, seu pai... Não tinha como, porque ele tinha feito aquilo, eu tinha visto. Minha irmã também, ela ficou bem sentida, que ela é mais nova, hoje ela tem 12 anos, na época ela tinha 7. E ela ficou sem comer, minha mãe ela ficou muito assim, sem saber o que fazer, né? Com aquela situação. Uma falta de noção, né? Eu diria, da parte do seu pai. Eu não sei o que ele estava querendo com isso, talvez ele pensasse, é melhor que ela saiba logo do que vai saber mais tarde. Não sei qual era o processo, o raciocínio dele, mas isso não é aconselhável, eu imagino, não é, doutora? Não, isso foi muito, muito prematuro, porque as crianças, as filhas, elas já estavam ali machucadas com esse rompimento. Ele apresenta uma outra pessoa, já está morando com essa outra pessoa tem filhos. A sensação que essas filhas, acredito que tenham tido, aí ela pode relatar um pouco melhor, é de que nós somos literalmente trocadas por uma outra família. Isso emocionalmente, psicologicamente, é muito devastador, principalmente para crianças tão pequenas. Então foi muito, muito prematuro, né? Realmente. Você se sentiu traída também, Juliana? Eu me senti trocada, como ela falou, porque ele tratava os filhos dela muito bem, né? E ele diversas vezes falava: olha, fulana faz isso pra mim e você também não faz. Então eu senti uma comparação que fez eu também ter muita raiva delas, né? Porque eu me sentia, nossa, então meu pai trocou de família, literalmente, já tem outros filhos, então ele não vai precisar de mim, ele não vai me querer como filha. Então isso me deixava bem confusa naquela época. Aquilo rompeu o seu relacionamento com o seu pai? Totalmente, porque eu tinha ele como se ele fosse um verdadeiro herói, como se ele fosse um príncipe, assim, quando eu falava, eu quero me casar com uma pessoa igual ao meu pai, porque ele tratava bem minha mãe, então aquilo foi como se fosse um golpe em mim e da minha família inteira. Agora, o que você passou a fazer depois disso? Quais foram as suas atitudes que você não fazia antes? Eu tinha boas notas, tirava sempre boas notas, mas depois disso eu me descuidei da escola, comecei a tirar notas vermelhas, comecei a bagunçar, tentar chamar atenção. Minha mãe por diversas vezes foi na escola e ela ficava se perguntando: meu Deus, o que eu tô fazendo de errado com a minha filha? Porque eu comecei a virar a cabeça, porque eu não via sentido, porque eu sempre vivia assim, tirando boas notas, tudo, para que meu pai viesse e falasse: nossa filha, parabéns. De repente eu já não tinha mais aquilo. Então, minha mãe começou a ficar muito confusa, eu também, porque eu queria chamar atenção de alguma forma, de alguma maneira, eu queria que eles pudessem ver que eu estava sofrendo, que eu estava sentindo aquilo. Uhum. E a sua mãe, como que ela lidou com isso? Ela procurou amenizar a situação, ou ela fez o que às vezes a mãe faz ou o outro pai faz, que é demonizar o pai da criança?
falar mal do pai da criança? Ah, seu pai não presta mesmo, veja só o que ele fez. Como é que a sua mãe lidou com isso? Então, era de momentos. Tinha momentos que ela pegava e falava, não, filha, você não pode ter mágoa do seu pai. Mas eu via o jeito que ele começava a tratar ela com desprezo, ia na porta de casa quando ele trazia minha irmã, tratava ela mal. Então, mesmo que ela tentasse falar, não, filha, não é bem assim, eu falava, não, mãe, é assim, meu pai não tá te tratando mal, então por que eu vou gostar dele? Ela até incentivava, não, sai com seu pai, hoje é dia dos pais, mas eu não tinha mais prazer de ficar perto dele, pelas atitudes que ele estava tomando. Então, ela sempre estava do meu lado falando isso. Mas, às vezes, eu pegava ela, assim, abatida, triste, contando para minhas tias, né? Ah, eu não sei por que eu fui casar com ele, ele não prestava. Então, ele tava meio que uma contradição, né? Hoje, o relacionamento deles é amigável ou não? Hoje é amigável, eles conversam. Eu também tenho um bom relacionamento hoje com o meu pai, com os filhos dele. É como se fosse filhos dele agora, né? E a minha madrasta também, eu trato ela super bem. Como que você conseguiu, então, superar? Hoje você tem 18 anos, quer dizer, há 7 anos tudo isso aconteceu. O que te ajudou a superar? Como que você lidou com isso? Então, eu comecei a perceber que aquilo estava trazendo mal pra mim e que não adiantava tirar notas vermelhas, porque o prejuízo ia ser pra mim. Se eu andasse com umas companhias, eu ia acabar me envolvendo no mundo deles. Então, se eu estava andando com pessoas que usavam droga, que bebia, eu nunca cheguei a fazer isso. Mas eu percebi que se eu estivesse naquele rumo, eu ia cair e ia ficar igual a eles. Então eu conversei com a minha mãe, eu queria ajuda. E ela começou a me ajudar, falando das reuniões que estavam tendo, na igreja e tudo. E aí eu comecei a me abrir mais. Com que idade você se deu conta disso? Que era preciso você tirar isso do seu coração? Você era a única a sofrer? Com 14 anos. Até os 14 anos que eu já não estava mais aguentando aquela situação. Porque estava trazendo muito mal pra mim. Eu imagino que você precisou perdoar o seu pai, Sim. aceitar a nova situação, já que você não podia mudar aquilo. Isso, eu tive que aceitar totalmente aquela situação e estar disposta a perdoar ele, né? Porque não adiantava eu falar, eu perdoo o meu pai, só que eu começo a falar mal dele pra minha mãe, começo a guardar ressentimento, eu tive que mudar por completo aquela situação. A sua mãe eventualmente entrou em outro relacionamento ou não? Não, até hoje ela não se relacionou com ninguém. E você aceitaria? Aceitaria, se ela se relacionasse com outra pessoa. Ok, sem problema algum. Sem problemas. Ok. Tá bom, tá certo. Nós vamos a uma pergunta agora de alguém que está passando por um problema na família. Vamos ouvir a pergunta. Vamos ler essa pergunta desta aluna. Meu filho tem ódio de mim, não quer me ver nem falar comigo, nem por telefone. Hoje ele está com 38 anos, mas quando tinha 6 anos, me divorciei do pai dele. Fui sempre vê-lo, mas o pai dele sempre o colocou contra mim. Falou coisas que não eram verdade. O que eu faço? Quer dizer, 32 anos se passaram aí e o filho não superou ainda o divórcio dos pais. Doutora Kelly, alguma dica? Às vezes isso pode acontecer, principalmente quando tem uma parte que de fato joga o filho contra que fermenta, a outra. Né? Exatamente, que vai alimentando aquilo. Veja, ele tinha 6 anos quando houve a separação, ele ficou com o pai nessa fase da vida, ele ainda em formação, ele ainda sugando, coletando tudo que os pais ou as pessoas que cuidam pode passar, e ele formou essa ideia fixa em relação à mãe. É realmente uma situação muito difícil, né? O que ela pode fazer hoje, por exemplo, para ele com 38 anos, né? Já não é uma criança, mas não aceita ainda, o relacionamento foi danificado. Há alguma coisa que ela pode fazer para amenizar isso? Eu acho que sempre propor o diálogo, mas esse diálogo só vai acontecer o dia que esse rapaz, esse homem, se abrir para ouvir o outro lado. Numa situação como essa, a mãe não consegue fazer nada muito sozinha. Esse rapaz, esse homem, que já é um homem feito, ele precisa se abrir para ouvir essa mãe, ou então até procurar ajuda psicológica, sim, para tratar esses fantasmas que ele alimenta em relação a essa mãe, porque eu imagino que não é só essa mãe que sofre, ele provavelmente sofre muito também por ter perdido ou por não querer essa referência, não ouvir essa parte. Então, ele já adulto, homem feito, ele
precisava trabalhar internamente, emocionalmente, tudo isso para ele poder... Mas, doutora, assim, desculpa, no caso para ela, né? No caso para ela, algo assim específico que ela pudesse fazer, por exemplo, telefonemas de vez em quando, mandar um e-mail para ele, olha, mãe te ama, não sei, algo para poder meio que induzir essa aproximação. Eu penso que se esse filho vale a pena para ela ainda, ela não deve desistir. É um telefonema, é um e-mail, a gente tem uma série de recursos eletrônicos que ela pode usar. Ela mostrar para ele que eu não desisti de você, embora você me trate dessa forma. Ela mostrar para ele, eu não me divorciei de você. Exatamente. Você é e sempre será o meu filho. E eu queria muito, eu desejo muito que a gente possa ter essa relação da forma mais saudável possível. Em outras palavras, eu creio, desculpa, Renato, que a dica é justamente essa, ela tentar mostrar para ele que ela não se divorciou dele, sim do pai dele. Exato, e procurar tratá-lo, às vezes a pessoa se culpa demais, né? Eu vejo muitas vezes os pais, eles ficam pedindo perdão para sempre. Já reconheceram que erraram, já pediram perdão para o filho, às vezes dependendo da situação, reconheceram que erraram e pediram perdão, mas vivem se culpando e ficam se arrastando o resto da vida para o filho. E isso não é saudável, eu não vejo isso como saudável para os pais. É preciso que ela entenda que se houve erro da parte dela, então que ela admita isso, mas olhe para frente, não aceite ficar mais como refém da situação, por mais que ele tenha mágoa, guarde mágoas, mas aí já é um problema dele, não é um problema dela. Exatamente. Se ele decidiu guardar mágoas e ficar amarrado lá no passado. Agora, eu queria citar um outro ponto que ela falou, com a nossa assistente social que está aqui, que eu imagino já deve ter visto muito isso, que o pai dele o colocou contra a mãe, falou muito mal da mãe para ele, né? Você vê muito isso acontecer? No início eu até comentava aqui informalmente que no meu trabalho como assistente social, hoje trabalhando com adolescentes, eu percebo muito isso. No momento de separação, muitas vezes o casal está magoado com o outro, aí o casal se afasta. E um dos dois assume os cuidados com aquele filho na maior parte do tempo. Então aquele que assume, de certo modo, ele que está magoado não vai insistir para que o outro venha até aquela criança. E a outra pessoa que não está com a guarda daquela criança, a outra parte do casal, acaba muitas vezes por situações da vida se afastando, muitas vezes constitui uma nova família. E quando aquela criança vivencia essa situação, por ser criança, ela vai vivenciando e tentando até se adequar àquilo tudo. Porém, no trabalho com adolescentes, percebo que nesta fase isso eclode. A criança, o adolescente se ressente, o adolescente se sente magoado. Eu, quando abordo trazer aquela figura paterna ou materna que está afastada, geralmente esse adolescente fala que não quer, geralmente ele diz que não precisa, eu não preciso dele, eu não preciso dela, eu vivia sem ele até hoje, eu vivi sem ela até hoje. E eu geralmente insisto porque eu sei que ele precisa trabalhar aquele aspecto, aquela lacuna que existe, porque senão eu não consigo trabalhar dali por diante outros aspectos. E que aquela situação pode causar uma série de questões, como eu falei, a questão escolar, a questão da rebeldia, né, da autoestima que ele não consegue se resolver. Então, muitas vezes várias vezes trago essa abordagem e ele dizendo que não, até que um momento aquele adolescente diz, eu quero sim, eu quero ver esse pai, eu quero ver essa mãe. E via de regra, quando eu faço contato, que eu trago esse pai, essa mãe, para esse restabelecimento de vínculos, é muito positivo. É muito positivo, a gente percebe uma melhora. Exato. Eu vejo, na minha experiência, quando meus pais se separaram, eu culpei meu pai porque foi um caso de traição e eu fiquei com muita raiva dele e tudo mais. Então, no primeiro momento, foi aquele sentimento de inimizade. Meu pai fez minha mãe sofrer, fez todo mundo sofrer, o que a gente fez para merecer isso? Então, foi aquele turbilhão de emoções. Eventualmente, isso eu vou dizer, demorou anos, eventualmente com o amadurecimento através da fé, de um novo olhar da situação, eu entendi, não que ele fosse justificado em fazer o que fez, mas eu entendi que cada um, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles têm a sua história, eles tiveram a sua história, tiveram suas experiências, tiveram suas razões. E não cabe a mim chegar e falar, você deveria ter feito isso, ou você não deveria ter feito aquilo. Aconteceu, eles tiveram as razões deles, eu era criança, muito novo para entender,
E é importante eu não criar, eu não fixar na minha mente a visão negativa. Meu pai foi cafajeste com a minha mãe, pronto, ele é um cafajeste, ele não serve, e pro resto da minha vida eu vou tratar o meu pai ruim por causa daquela situação que aconteceu. Então eu vejo que é muito importante, eu vejo muitos adultos, como o caso do filho dessa aluna, 38 anos, ele não conseguiu sair da idade de 6 anos na questão da separação dos pais. Ele não amadureceu. Na cabeça dele, a mãe errou e ele não está aberto a entender as razões dela. Então, você que é jovem, você que talvez é um jovem adulto já, e você guarda um sentimento assim no seu coração, é importante você abrir a sua mente e entender que seu pai e sua mãe são pessoas que você não conheceu. Você, quando se tornou adulto, eles já tinham 30, 40, 50 anos, quer dizer, você não fez parte da infância deles, você não fez parte da juventude deles, então suspenda o seu julgamento a respeito, apenas respeite e tente entender, ok? E perdoar, principalmente, é muito importante. Nós vamos ver a história agora da Lisandra, que quando ela se separou, o filho se voltou contra ela. Mas veja só como eles conseguiram reatar esse relacionamento. Esta é Lisandra, uma mulher de sorriso fácil, mas quem olha assim nem imagina a situação que ela já viveu. Os meus problemas começaram quando eu me separei. Eu fui casada por 10 anos e desse casamento eu tive 2 filhos. Ele estava com 9 anos e o meu menor com 2 anos. E de lá pra cá que a gente começou a ter sérios problemas de relacionamento. Lisandra teve que trabalhar para sustentar os filhos. Isso a fez ficar cada vez mais distante da família. Por conta de eu ter que recomeçar a minha vida, então de lá pra cá, e a gente começou a ter dificuldade de diálogo, eu já não tinha mais tempo para estar com eles, eu tive que voltar a trabalhar, estudar, tocar minha vida. Diante da situação, Thierry, o filho mais velho, se viu perdido. Naquela época eu só chorava, não sabia o que fazer, daí com minha mãe tendo que ir para a faculdade, indo para o trabalho, eu tinha que assumir responsabilidades em casa com meu irmão. E que eu não tinha idade, não sabia nem o que eu estava fazendo. E quando ele já começou a entender que ele não tinha uma mãe presente, que a gente tinha problemas ali familiar, toda vez que a gente conversava gerava uma briga. A mãe não se deu conta, mas aos poucos foi destruindo os sonhos do filho. Cada vez que eu ia pedir algum conselho ou ajuda para ela falava alguma coisa, a opinião dela, que ela tinha a visão no futuro, eu via e falava, meu, não é isso, ela tá me deixando para baixo, tá me dando um choque de realidade. Não sabia o que falar, acabei falando o que eu pensava. Olha, não existe isso, e acabei com os sonhos dele, né? Com isso ele falou, mãe, se você não tem mais sonhos, eu tenho. Thierry, por muitas vezes, buscava apoio nos amigos, mas percebeu que eles não eram boa companhia. Eles já estavam no caminho errado, bebendo, daí eu não sabia para onde eu ia, ficava para um lado, para o outro, ia para o meu pai, via meu pai lá com a família dele e eu longe dele, eu distante da minha família, não tinha lar em casa. Foi aí que um conhecido chamou para frequentar a palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. E não demorou muito para o garoto convidar a mãe. Daí eu vi ali a oportunidade da gente se alicerçar, se juntar e reconstruir tudo de novo. A palestra ela começou a nos direcionar, a orientar, né, o meu papel de mãe. Ele como filho também foi sendo direcionado, então ela nos orientou. A principal mudança. Tinha que entender o que ele estava passando e o que ele queria naquele sonho, como ele queria conduzir aquele sonho e como eu poderia ajudar a construir, né? E não mais dar a minha opinião, porque a minha opinião ela estava em cima do que eu vivi. Mas ele ainda tinha uma história inteira para viver. Qualquer coisa antes assim de eu fazer, eu consulto ela. Agora eu falo, mãe, vamos jantar, agora eu vou te levar para jantar. Agora eu já tenho momentos com a minha mãe, a gente passa o final de semana junto, coisa que não existia. O amor, ele foi reconstruído porque com muita mágoa a gente não tinha mais aquele amor, né, de mãe e filho. Colaborou para tudo isso, né, pra gente ter harmonia em casa, ter um verdadeiro lar, que esse era o sonho dele, né. Esta é a ajuda que pais e filhos estão recebendo na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Esteja com a gente nesse domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Quero agradecer os nossos convidados, doutora Kelly, Cristina, assistente social, Cleomar, sucesso
tá bom? Com seus filhos. E Juliana também, parabéns por ter superado as suas experiências no passado, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado Bianca. E nós voltamos na próxima semana, neste horário aqui, com a transformação total de pais e filhos. Visite o nosso site escoladoamorresponde.com. Até lá, tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.